Bom, hoje é o lançamento do livro Rosca Sem Fim, que marca o 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A gente convidou para falar sobre esse assunto um especialista há muitos anos envolvido com esse tema, que é o Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania, uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que visa aí a abertura do mercado de trabalho e inclusão de pessoas com deficiência. Ele foi dirigente do sindicato atuando em saúde do trabalhador por muitos anos. É um dos organizadores da pesquisa de informações que levaram à publicação desse livro. Com prazer que eu chamo você, Carlos Aparício Clemente, nosso querido Clemente. Satisfação enorme falar desse livro que será lançado hoje às 18 horas. Exatamente, e no finalzinho você vai dar todos os detalhes desse lançamento, enfim, se a gente pode acompanhar pela live e tudo mais. Mas então, Carlos, conta pra gente, a gente sabe dessa tua trajetória tão importante na área do trabalho. Eu queria que você falasse sobre, inicialmente, a ideia de se construir esse livro. A gente viu, são casos realmente escabrosos, casos que tocam a gente. É assim, precisa de muita, como é que se diz? Coragem até para encarar todos os casos que você coloca nesse livro, né? Realmente são casos dramáticos, mas eu queria que você falasse dessa construção desse livro, por que vocês decidiram fazer a publicação, contando esses casos, contando também toda a trajetória, né, do sindicato, toda a luta, as vitórias também. Conta pra gente aí, Clemente. Claro, não, o livro, na verdade, ele vai mostrar em imagens, em palavras e em depoimentos das pessoas que protagonizam assim esse mundo do acidente de trabalho, que é particularmente os acidentados, né? Em vez de ficarmos falando em estatísticas, mas também falamos em estatísticas. Então, a ideia do livro foi olhar, nos últimos 40 anos, o que aconteceu. Nós olhamos inicialmente o que aconteceu nesta região do país, uma região que tem mais de 1,3% dos acidentes de trabalho do país aconteceram aqui. Ou seja, a cada 72 acidentes de trabalho no país, um aconteceu em Osasco nesses 40 anos. 2,5% das doenças do trabalho aconteceram aqui. E quase 1% das mortes por acidentes de trabalho registrados pela Previdência Social aconteceram aqui. Então, o que nós fomos fazer? Juntamos uma equipe, trabalhamos mais de um ano na pesquisa de um material já que há anos nós estávamos documentando, e fomos mostrando, nesses 40 anos, o que está acontecendo, que eu acredito que não é diferente do que ocorre no país. Mas o que nós mostramos? Lá no finalzinho dos anos 70, não tinha fiscalização nenhuma nessa região. Os primeiros concursos públicos para fiscais do trabalho no país vão acontecer no meio da década de 80. Mas aqui, que não tinha nada. Os acidentes já estavam acontecendo, mas ninguém conseguia ter visibilidade. Então, daquela movimentação do final dos anos 70, nós conseguimos que ministros viessem na pauta dos acidentes aqui, trouxemos Doroteia Werneck, ministra do Trabalho, aqui na região, para ver o descalabro que essa situação estava. Depois trouxemos o ministro Magri, já no comecinho dos anos 90, para ver essa desgraça que estava ocorrendo aqui. Em seguida, veio por 2 vezes seguidas o ministro Walter Barelli, né, falecido há pouco tempo. Mas veio aqui nessa pauta ver o que estava acontecendo. Junto com isso, nós fomos mostrando, olha, não há fiscalização, não há. A partir disso, né, e sempre mostrando o caso, olha, as pessoas estão se acidentando. Quem se acidentava naquela época? Pessoas cuja média de idade era 33 anos, se acidentavam ou morriam na média de 33 anos. Eu cito essa média, porque, olha, eu vou fazer 66, as pessoas estão morrendo, ou estão ficando com acidentes graves,
com a metade da idade que eu tenho. Quer dizer, é justo socialmente ver as pessoas morrerem ou se mutilarem e praticamente ficarem aleijadas do processo de trabalho, né, em tão tenra idade? E ninguém fala nada, essas pessoas ficam invisíveis. Pois bem, naquela época era assim. Então, a partir daí, começa-se uma movimentação, e o livro vai registrando isso. E o livro vai mostrando em ordem cronológica, de uma maneira muito fácil. Esse livro pode ser lido em meia hora por uma pessoa semi-alfabetizada. Em meia hora ele consegue entender o recado do livro, mas nós vamos mostrando acidentes que continuam acontecendo, registro deles. Aí o sindicato publicou 3 livros antes desse que estamos lançando hoje. Em 1995, o sindicato lança, então, um livro fazendo uma denúncia grave de tudo isso. Um livro sem legenda, um livro só com fotos, chamado O Ambiente de Trabalho e Suas Vítimas. Foi um escândalo aquele livro. Ele rodou no noticiário do país inteiro naquela época. Ele foi prefaciado pelo secretário do Trabalho do Estado de São Paulo e lançado pelo Barelli, que era ministro naquele momento. Em 1999, o sindicato lança outro livro, que é Vítimas dos Ambientes de Trabalho Rompendo o Silêncio, porque daí aparecem as vozes das pessoas. Então, o livro foi pegando o depoimento das pessoas ou familiares. O que estavam acontecendo com essas pessoas? E foi um escândalo. Foram 7 edições consecutivas daquele livro. Assim, teve uma repercussão enorme no país naquele momento. Ele foi prefaciado pelo secretário nacional de Direitos Humanos, mas uma coisa, o José Gregório, ele está vivo ainda, mas uma coisa que eu não esqueço, um professor emérito da Faculdade de Saúde Pública, aqui de São Paulo, o doutor Diogo Pupo Nogueira, ele é falecido já, mas ao ler o livro, ele ficou escandalizado, ele foi um dos precursores da medicina do trabalho no país, né, ligado às empresas, mas quando ele leu o livro, ele mandou uma carta ao sindicato que nós estamos publicando nesse livro, e ele falou, gente, o que eu estou vendo com esse livro é o que aconteceu numa comissão Sadler na Inglaterra, quando estavam mostrando as condições das pessoas vitimadas por acidentes na Inglaterra, e aí foi um grande escândalo na Inglaterra, o relatório daquela comissão. E ele fala, eu vejo no livro o que aconteceu em 1831 na Inglaterra. Ora, mas aí nós estamos em 99, a carta dele foi no comecinho dos anos março de 2000. Gente, não aconteceu nada depois, assim, saíram 7 edições, saiu muito nos meios de comunicação, mas em termos de órgãos públicos não aconteceu nada. Até então, a gente já tivemos 27 fiscais do trabalho na região. Ali no comecinho, nos anos 80, não tinha ninguém. Estávamos com 27. E aí foi caminhando. Em 2011, o sindicato lança outro livro, Uma História Sem Heróis, também mostrando muitos ambientes de trabalho, prefaciado pelo doutor Rebouças, que é um especialista em previdência, a pessoa muito assim dentro do movimento sindical e bancário, né? E depois desse livro de 2011, o que nós vimos? Um mês depois, nós fomos para a porta do Ministério do Trabalho em São Paulo fazer uma denúncia que estavam fechando a gerência regional do trabalho de Osasco, ou seja, os acidentes acontecendo, já diminuindo os fiscais, com o risco de fechamento da gerência do trabalho, e fizemos um ato chamado Ato dos Zumbis, que até veio a imprensa internacional cobriu, foi uma grande, talvez a maior ação dos sindicatos da região de Osasco, dentro, assim, para denunciar o desmonte da fiscalização e o próprio despejo do Ministério do Trabalho aqui da região. Pois bem, hoje que o livro será lançado, o Ministério saiu do prédio, ele não foi despejado, ele foi jogado para uma sala do que é a chamada Previdência Social em Osasco, não tem gerente, o gerente morreu, não foi substituído, a chefia da fiscalização foi desmontada em fevereiro, não tem ninguém fiscalizando, não tem nenhum chefe do Ministério do Trabalho para toda essa região, e não tem fiscais. Nós tivemos um acidente fatal nesse ano, no dia 22 de fevereiro,
na maior empresa da região, um esmagamento numa máquina, e o fiscal começou a fiscalizar um mês depois, essa história ainda conseguimos captar no livro, vindo da cidade de Bauru para Taboão da Serra, iniciar a fiscalização a 350 quilômetros. Ou seja, não há fiscalização de máquinas da Grande São Paulo nesse momento. Então, o livro vai mostrando essa situação. Tá? Então, hoje à tarde, né, o livro ele será lançado, porque a ideia é mostrar o lado das pessoas. Então, nós temos muito depoimento das pessoas que nós fomos capturando. Várias delas estarão aqui hoje, né, hoje à noite. Os sindicatos da região estarão aqui. Né? Nós, daqui a pouquinho, estaremos na Assembleia Legislativa, né? Também na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Os sindicatos da região vão estar apresentando essa realidade lá. E, com certeza, a ideia do livro é marcar essa data internacional, porque o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho é uma data que foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho para, assim, denunciar o que está ocorrendo no mundo em relação aos acidentes, mas também para exigir, na verdade, uma mudança na sociedade de políticas públicas, do movimento sindical, das empresas, de governos, para a gente estancar essa realidade, mas aqui é injustificável socialmente. Então, o livro, quando a gente completa com os 40 anos, aí nós fomos ver, então, aquilo que tínhamos identificado no início, que a média das pessoas que estavam morrendo era 33 anos, quando a gente junta os 40 anos, todas as pessoas citadas, então o livro tem nome da pessoa, dos casos selecionados, nome, idade, qual era a empresa que essa pessoa trabalhava, né? E qual é a cidade aqui da região. Quando a gente faz o cálculo de todos os casos do livro, nós vamos ter 33 anos e 3 meses para quem morreu, na média das mortes, e 33 anos e 4 meses de idade para as pessoas que tiveram acidentes com amputações graves. Então, muitas pessoas morreram nos primeiros dias ou nas primeiras horas de trabalho. Este é o relato que esse livro vai denunciar hoje à tarde. Perfeito. E, Clemente, a gente estava vendo aqui o prefácio, inclusive, e nesse prefácio se fala exatamente sobre como a sociedade brasileira se acostumou com tragédias, né, e a normalizar ou banalizar as anormalidades, né, promovidas pela sociedade capitalista pós-revolução industrial, com toda a sua crueldade, colocando aqui palavras que são da Gianazzi, né, da Fernanda Gianazzi, que ela é fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, ela que é auditora, fiscal do trabalho aposentada, lutadora, né, por justiça social e ambiental. E em seguida a gente já vem com alguns casos já de início que eu gostaria que você falasse para a gente, né? A gente tem aí alguns exemplos, o José Trindade, o Valmir Nogueira de Carvalho. Eu queria que você desse os exemplos, né, vividos por essas pessoas, para a gente ter essa dimensão humana, como você falou, né? Tem até estatísticas no livro, mas essa dimensão humana é que nos interessa nesse momento. Vamos falar agora sobre elas, sobre essas dimensões. E os 2 primeiros não fazem parte. Olha que interessante. Ó, uma coisa bacana depois dessa mãozinha que está atrás de mim, que depois tiver tempo... A gente vai falar dessa mãozinha aí, quem no rádio não está vendo, mas está com uma mãozinha aí vermelha, essa mão, que tem uma história muito bonita por trás. É uma mão abençoada, gente. Que envolve um artista. A gente já vai falar. Fala aí, Clemente. Mas as duas primeiras pessoas. Então, veja, nós falamos, olha, o livro ele começa a fazer um relato de articulação social que começa em 1979. Ele começa, que é a criação das Semanas de Saúde do Trabalhador no Estado de São Paulo, que consegue unir os sindicatos paulistas na defesa da saúde do trabalhador em maio de 1979, e aí ele vai caminhar a partir dali de uma forma organizada. Mas para a gente mostrar a ideia da rosca sem fim, era assim,
Não começa nada em 79 para cá. Não, já estava começando antes. Talvez a mãozinha no final aqui vai mostrar que já acontecia muitos anos antes. Mas as duas primeiras pessoas do livro, o primeiro é o seu José Trindade, José Pereira Trindade. Gente, ele está vivo, ele estará hoje aqui, ele tem 80 anos de idade. Ele se acidentou quando ele estava acho que 1 ano e 4 meses de casado. Ele tinha 29, acho que 29 anos, tinha 29 anos de idade, ele teve uma perna decepada na Cobrasma, em Osasco, uma grande fabricante de vagões na época. Então, a gente conta a história dele. Por quê? Porque esse senhor não tinha registro no sindicato, não teve registro nenhum desse acidente. Nós estamos falando de 50, nós estamos falando de um acidente de 1971, tá? O caso do seu Trindade. Mas o seu Trindade, ele é uma pessoa que fica na empresa, ele tem um acidente, tem a perna amputada, ele consegue manter a sua vida de trabalho, consegue manter sua vida social, ele se aposenta, tá? E hoje ele está lutando para que a Previdência Social forneça a prótese que ele precisa, porque ele está sem a perna, mas ele está vivo, é um direito dele. Por isso nós colocamos no livro. Não por conta agora, porque esse homem é um senhor muito participativo, né, socialmente, mas ele não tem a perna foi arrancada aos 29 anos. Mas é um direito do acidentado, se precisar prótese, se precisar órtese, tem que ser fornecida, a pessoa está viva, ele não pode ficar trancado na casa dele. Tá? Então, por isso que a história dele está no livro, mas ele vai estar aqui hoje com a gente, hoje à noite. Agora, Clemente, realmente, você se emocionou, né? A gente percebeu aqui. É amigo meu e eu conheço muito a história, exato, mas é isso, é preciso se emocionar mesmo. Parece que as pessoas perderam, né, essa sensibilidade, né, de se emocionar, aquilo que a Janase estava falando, não é para normalizar, é para atingir mesmo a pessoa. A gente precisa atingir as pessoas com essas informações que você está passando, que estão falando de seres humanos, né, Clemente? E não é possível, ele se acidentou com 29 anos, até hoje ele não conseguiu essa prótese com 80 anos de idade. Não, ele foi tendo a prótese, enquanto estava trabalhando, ela foi sendo reposta. Depois que ele se aposenta, aí começa uma outra briga, porque não tem a empresa também, inclusive, para estar junto com ele. Então, agora uma briga para a Previdência Social fazer a reposição. Tem vários casos no livro que não tem a reposição de prótese, as pessoas estão brigando com a Previdência. Vai aparecer outros casos, mas esse é o primeiro, esse homem está com 80 anos. Então, ele precisa, para circular, ele precisa ter essa perna mecânica. Né? Sem isso, ele não consegue andar. Né? Então, quer dizer, é um direito da pessoa. Quer dizer, então, hoje, aos 80 anos, todo o problema que você tem da velhice, da idade, mas tem que ter condições de mobilidade, que é um direito garantido na regra do acidente de trabalho, na época que ele se acidentou e na regra atual. Tá? Então, com o seu Trindade está ocorrendo isso. Tá? Uma pessoa que toma muito cuidado, eles conseguiram se preservar aqui do coronavírus. Tá? Mas é isso, esse homem, hoje, com 80 anos, tem que ficar brigando e praticamente brigando contra as moscas, porque não se consegue falar diretamente com a Previdência Social nesse momento. Ele vai estar aqui, é uma pessoa alegre, não é uma pessoa assim, magoada da vida, uma pessoa, né, do casamento, ele tem filhos, tem netos, mas está aí, tá? Assim, é um cidadão. Né? A outra pessoa, que é o senhor Valmir Nogueira de Carvalho. O senhor Valmir, né, eu lembro que eu trabalhei com ele na mesma empresa que ele trabalhava. Quando eu vim para o sindicato, eu vim no sindicato mais ou menos na época que ele se acidentou, em 1978. Né? O seu Valmir, ele já é falecido, mas uma coisa que impactou demais a gente, ele tinha 2 filhos, e a mulher estava grávida da terceira criança. Quando ele sofreu um acidente, ele era rebarbador na fundição Munk, na cidade de Cotia. Hoje ela não existe mais. Ele está, e eu era funcionário também da empresa, né, antes de vir para o sindicato. E quando ele se acidentou, um rebolo de rebarbação estourou, ele quebrou uma pedra de rebolo
e cortou a virilha e a coxa dele. Ele foi encaminhado para um hospital aqui na Lapa, na época. Tá? Então, assim, numa situação gravíssima de talvez ter que perder a perna, coisa dessa natureza. E a mulher, então, foi na visita. Na primeira visita, então, quando ela chega no hospital e vê o quadro do marido, a dona Regina, não sei se estava, não lembro se está o nome dela no livro, mas a dona Regina, ela, ao ver aquela situação, ela passa mal e ela tem um aborto natural, um aborto por conta daquela emoção que ela teve de ver a situação do marido. Aliás, nós temos outros abortos que vão acontecer no livro, mostrar no livro, de famílias, aí no caso de mães, que vê o filho acidentado de uma forma grave. Vai aparecer em outros momentos do livro essa situação. Mas o primeiro... Ela estava grávida de 7 meses, né, 7 meses. Dona Regina estava grávida de 7 meses, tá? Então os dois são piauienses, pessoas... Mas sim, hoje Dona Regina já falecida, né? Já faleceu, o Valmir já faleceu, ele faleceu, a história do seu Valmir, a gente colocou no livro de 1999, Vítimas dos Ambientes de Trabalho Rompendo o Silêncio. Então, a gente está respeitando, no trabalho de pesquisa, nós fizemos todo um respeito às frases, aos depoimentos das pessoas, tá? E aí nós guardamos, inclusive, as autorizações da época, porque assim, a pessoa morreu, mas é verdade que ele falou isso. Olha, gente, eram coisas terríveis. Essas informações, por exemplo, do seu Valmir, da dona Regina, o sindicato aí já começou a fazer matéria sobre isso de uma maneira mais articulada anos depois. Tá? Mas sim, são tragédias que vão acontecendo direto. Então, se eu falar, olha, alguém da família passa mal, alguém aborta, alguém acontece isso, vai aparecer em várias situações. Mãe que vê o filho num estado grave, né? Acidentado grave. Tá? A mulher que vê o marido... E aí o livro vai relatando, tá? E nós estamos fazendo relatos que foram registrados na época. Então, na estratégia do livro é isso. Se não foi registrado, se a gente não tinha uma prova para isso, não vai ser publicado. E a ideia era ser um livro pequenininho que conseguisse dar conta de tudo isso e talvez a felicidade, tá, da gente conseguir, então, ter esses relatos, mostrar o desmonte da fiscalização, mostrar que a gente tinha fiscais honestos e competentes trabalhando, como Fernanda Gianazzi, que faz o prefácio do livro, né? E tem vários casos que ela acompanhou enquanto auditora fiscal do trabalho. Aliás, tem um caso que ela fiscalizou, a pessoa estará hoje aqui. É um acidente que um trabalhador, aconteceu em 1997, José Gilmar Silva dos Santos, esse trabalhador que foi esmagado na caçamba de um caminhão, ele era moleiro, então estava fazendo conserto e desce a caçamba do caminhão sobre ele, o corpo de bombeiros o resgata, leva para o hospital, mas no final, no primeiro momento, ele ficou 321 dias internados por conta do acidente. 321 dias. Ele sai do hospital regional de Osasco, com bolsa de colostomia, e sai com uma perna amputada, em decorrência dos desdobramentos do acidente, que na época a família denunciava o atendimento no hospital, a família, mas na verdade era a tragédia que está ali, né? E esse rapaz estará hoje aqui. Hoje ele consegue andar sozinho, com cadeira de rodas, ele mora na cidade de Itapevi, e a gente conseguimos localizá-lo, né? Eu estava muito preocupado que, por conta da Covid-19, ele poderia perder a vida, porque ele precisava ir no hospital, não tinha como, dificuldade de mobilidade, mas está vivo e estará hoje aqui. É uma das histórias assim porque a foto que sai no livro, a foto que vai estar no livro do Gilmar, ele tem a foto de 3 filhas. Ele, a esposa e 3 crianças, uma criança de meses. Eles se separaram e ele sempre me cobrou isso, né, Clemente? A separação, eu estou olhando o Gilmar lá atrás, na época, eu tinha muito contato. Nossa separação nunca teve nenhum problema envolvida com um acidente, tá? Porque na minha cabeça,
a mulher separa por conta da tragédia. Ele falou, não, a gente tinha problema antes, não tem ligação nenhuma com o acidente. Então, a dignidade que esse rapaz tem em relação à vida pessoal, tal, né? Mas aquela menininha, então, tem três filhas menininhas na foto, uma de meses. Essa menininha de meses hoje mora com ele e cuida dele, e tem uma filhinha. Tá? Ele vai vir hoje à noite aqui. Então, uma coisa assim, sabe, é muito legal. Vai ser muito legal, assim, o que está por trás disso. E agora, acidentes de agora, gente. Acidentes do ano passado. Tem 2 pessoas que se acidentaram gravemente o ano passado. Um jovem aprendiz de 17 anos, de 21 anos, né, que se acidentou gravemente. A história está no livro, hoje ele vai estar aqui. E um senhor também, olha, do ano passado, né, do meio do ano passado, vai estar aqui também. Então é muito legal. Clemente, infelizmente, nós já temos o nosso tempo esgotado, o nosso colega já está com outro entrevistado já esperando. A gente precisa só falar dessa mãozinha aí que está atrás de você, que é a capa do livro. Você consegue falar em um minutinho só para a gente poder encerrar, por favor? Menos, porque é uma mão santa essa aí. É a mão do Elifas Andreato, quando tinha 14 anos de idade. O Elifas é um artista plástico famosíssimo, que faleceu no final do mês passado, aos 76 anos de idade. E ao ser questionado por um amigo comum, que é o jornalista Sérgio Gomes, para fazer a capa do livro, ele tirou da gaveta esta mão que ele fez, é a sua digital, um menino de 14 anos, aprendiz e torneiro mecânico. Ele coloca a mão num papel, com as suas digitais, a empresa amplia essa imagem para todas as máquinas da fábrica que ele trabalhava, e a primeira campanha de prevenção de acidentes, de combate aos acidentes de trabalho, que ele fez na vida, né? E depois ele se torna um cara muito famoso, ele tirou da gaveta e deu para a gente de presente, esse presente artístico que mostra que realmente o acidente de trabalho é uma grande rosca sem fim, porque ele estava falando dos anos 60, e nós estamos em 2022. E como é que as pessoas podem acompanhar essa live? Rapidamente aqui, Clemente. No Facebook do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, é @sindimetal. Tá bom? Então, entrou no site do sindicato, vai estar ali. O auditório já está lotado, nós não vamos ter condição de receber gente, mas no auditório lotou as inscrições ontem. Que horas vai ser? Das 18 horas. Das 18, hoje à noite, das 18 às 19h30. Tá ótimo. Bom? Clemente, muitíssimo obrigada. Parabéns por toda a sua luta, viu? Que a gente reconhece, a imprensa, inclusive, a gente fez, inclusive, um trabalho também inspirado, né, em todo o trabalho também de vocês. Na época ainda era a Foca, mas fiz um especial chamado Acidentes de Trabalho, uma vergonha nacional, que foi inclusive premiado pelo prêmio Vladimir Herzog. Então, a gente tem muito esse envolvimento, enfim, desde muito tempo. Muito obrigada, viu, Clemente? Um forte abraço para você e até a próxima. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo, Marilu, e a todos. Até mais. Falamos aqui com o Carlos Aparício Clemente, que é coordenador do Espaço da Cidadania, uma ação do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, região, e hoje está sendo lançado o livro Rosca Sem Fim, que marca o dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.